Olha, chega pra cá. Vou falar pra você agora do caso Jackson Souza. O Jackson Souza, quem é o Jackson Souza? Tem 26 anos. Tá aqui, ó. Jackson foi um motociclista que teve o pescoço cortado por uma linha de cerol lá em Cruz das Armas, certo? Atenção. No momento em que ele ia trabalhar, o nome dele é Jackson Souza, e ele continua internado no Hospital de Emergência e Trauma e o estado dele, infelizmente, requer cuidados. Nós vamos ao vivo agora com a Vanessa, que traz mais informações e ressalta, né, Vanessa, a necessidade desse cuidado, desse perigo, na verdade, que é soltar pipa em via pública, não precisa nem estar com cerol. A própria linha, simplesmente, ela vai causar um ferimento grave. Imagina passando cerol. Vanessa. Isso mesmo, Fábio. Boa noite para você, boa noite sempre a todo mundo que assiste o Cidade Alerta Paraíba hoje, nesta terça-feira, já trazendo um pouco sobre isso que você falou, da questão do cerol, que é o ponto mais importante de toda essa situação e é algo que se deve ter muito cuidado, porque inclusive é lei. Está na legislação brasileira, existe uma lei aqui no nosso estado da Paraíba que proíbe esse uso regular em linhas de pipa. Isso está em discussão para se tornar dano contra o patrimônio, mas já é proibido em relação ao uso do cerol na linha de pipa, soltando essa pipa em vias públicas e tudo mais, devido ao risco que o cerol atribui a esse uso. Eu vou pedir licença para usar o texto da lei. O ato de empinar pipa fazendo uso da linha com cerol pode configurar como delito de perigo para a vida ou saúde de outrem, para a vida ou saúde de outra pessoa, previsto no artigo 132 do Decreto de Lei número 2.848. Isso faz parte do Código de Legislação Brasileira e o indivíduo que utilizar esse cerol, que infringir esse código, ele pode ser punido com pena de 3 meses a 1 ano de detenção, pode envolver também um pagamento de multa, enfim. A gente começa falando sobre isso para explicar que o cerol não é permitido. Então, tudo começa quando o cerol não é permitido e estava sendo utilizado. E por que eu estou falando sobre isso? Porque na noite do domingo, um trabalhador, o Jackson, que você citou, ele estava passando em uma motocicleta junto ao seu irmão na Avenida Cruz das Armas e foi atingido por uma linha de pipa que passou pelo pescoço dele, atingiu a traqueia, o feriu, e esse fato fez com que o Jackson estivesse internado e ele segue no hospital de trauma. Foi atendido e segue no hospital de trauma do domingo à noite até a noite de hoje, na terça-feira, sob cuidados médicos. E para a gente falar mais e melhor sobre isso, eu estou aqui com o irmão de Jackson, o Guilherme, que vinha com ele na garupa da moto quando o acidente aconteceu. Inclusive o Guilherme, que sofreu o acidente junto ao irmão, está nesse momento com uma muleta de apoio. Ele machucou o pé devido a ali o corte com o cerol, eles acabaram desequilibrando e tudo mais, só que o Guilherme vinha na garupa, então não chegou a ser internado no hospital de trauma, enfim, não foi a mesma gravidade do irmão dele, o Jackson, de 26 anos. Para a gente falar sobre isso, Guilherme, primeiro, boa noite. Eu queria que você compartilhasse, relembrasse com a gente o que foi que aconteceu na noite de domingo, como é que vocês vinham e como foi que seu irmão foi atingido. Boa noite. No domingo a gente saiu mais ou menos umas 5h30 para ir socorrer uma cliente dele. E depois de lá a gente foi no Ronaldão para comprar algumas bombas para aproveitar o São João. E depois a gente foi no Valentina para ajudar um outro cliente dele. E de lá a gente voltou pro Cruz das Armas para pegar meia mão de milho. E nesse percurso a gente comprou lá meia mão de milho e já estava voltando em sentido a Alto Mateus, onde o tio dele mora, para deixar uma parte do milho lá. E no percurso a gente estava indo bem devagar, nas filmagens tinha uma linha e foi tudo muito rápido, né? Quando eu vi, ele já estava com os braços abertos, sendo degolado para a linha. Eu ainda consegui ver a linha e antes de cair, a gente caiu no chão, eu já tinha tirado a linha do pescoço dele. Ainda a linha, a gente conseguiu encontrar um pedaço da linha com o sangue dele ainda. E a moto caiu em cima do meu pé, eu levei 4 pontos no pé e já fui direto nele, né? Eu ajudei ele a tirar o capacete, depois ele mesmo tirou o cordão dele e me deu. Durante o ocorrido ainda roubaram o telefone dele. E foi mais ou menos isso, eu fiquei lá, ele ficou consciente o tempo todo. Uma ambulância da UPA lá
chegou lá só com o motorista e eu implorei ajuda a ele. Ele voltou lá na UPA, pegou uns médicos que estavam lá de plantão e já voltou. Menos de 10 minutos, graças a Deus, chegaram lá. E eu estava com o médico em linha enquanto a ambulância chegou lá. Como o Guilherme destacou, eles voltavam de um serviço, o Guilherme vinha acompanhando o irmão. O Jackson, ele é borracheiro, ele atende pessoas em casa ou em situação de que você precisasse em um ponto da cidade e tudo mais, ele ia de moto atender esses clientes. E eu destaco isso porque, ainda que fosse a noite de São João, depois eles iriam para a folga, se divertirem em família quando infelizmente tudo aconteceu, porque nesse momento, com o Jackson internado, ele não está prestando esse serviço, então nesse momento ele não consegue trabalhar. Então é muito importante a gente falar sobre essa situação, assim, porque tanto o acidente aconteceu por uma infração de outra pessoa, como ele disse, tem imagens que mostram, vocês já podem ter acompanhado no Estado de Alerta, como também um trabalhador que fica sem prover o sustento da família. Então, assim, Guilherme, eu vou puxar contigo agora a importância da gente ter, assim, pedir essa justiça, já que é também uma infração na lei e tudo mais, porque o seu irmão foi atendido, está em estado estável, mas poderia, ainda bem que não foi, poderia ser uma situação ainda pior. Então, para a gente falar um pouco sobre isso, a importância ali de estar atento, de pedir essa justiça, eu vou dar o espaço para a família poder falar sobre isso. Certo. A gente está aceitando qualquer tipo de doação, certo? É muito bem-vinda mesmo, qualquer uma, até para trabalho mesmo. Eu mesmo estou desempregado e eu já estou nesse caminho, já querendo ajudar ele, talvez. E, assim, né, quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo. Né? O pessoal tem o meu contato, tem um contato da mulher dele também. A chave Pix eu passei pro rapaz também. Quem puder contribuir com alguma coisa vai ser muito bem-vindo, de verdade. Muito obrigada, Guilherme. Inclusive, esse número que vocês veem embaixo na tela é o telefone da família. Vocês, para ajudar, podem entrar em contato, saber ali a melhor forma de atender a um pai de família, a uma família que está ali com essa necessidade devido à ausência do trabalho do Jackson. E aí, o mais importante para a gente encerrar, Fábio, a lembrança, a gente iniciou falando sobre a legislação, sobre os perigos do cerol e a lembrança de que não é permitido o uso do cerol, então tanto crianças, adultos, pessoas que forem ali brincar, um momento de descontração, isso deve ser feito com responsabilidade e consciência, porque pode estar prejudicando a vida de outras pessoas. A gente tem inclusive imagens de crianças, outras pessoas soltando pipa ali na Avenida Cruz das Armas. É uma atividade regular, é comum, mas a importância do cuidado e de seguir essa normativa, né? Seguir essa regra de que não é permitido o uso do cerol, Fábio. Tá, Vanessa, duas coisas bem rapidinho. Primeiro, a criança não tem consciência, se for criança. Se for um adolescente e um jovem, já é cabra barbado, tem que prestar atenção no serviço. Mas criança não tem consciência. Quem tem consciência é o pai e a mãe, tem que saber onde é que o filho está. Se está nas pontas de rua, empinando pipa no meio da rua, certo? É o pai. É a primeira coisa que eu quero falar para você. Depois, deixa eu dizer para você, não custa nada, por medida de segurança, aí é um conselho que eu estou dando, colocar aquela anteninha na frente da moto que corta a linha. Aquela anteninha custa ali 20, 30 reais e vai salvar a sua vida, certo? Ok? Agora, a terceira coisa para eu chamar a atenção. Por isso que às vezes, Vanessa, e você que está em casa, eu desanimo do Brasil. Por que às vezes eu desanimo do Brasil, Paraíba? Porque deixa eu trazer o detalhe que a Vanessa trouxe agora com o irmão do rapaz. O cara lá, caído, todo cortado com a linha de pipa, com o pescoço cortado, ainda vem uma alma e leva o telefone dele, gente. Ainda tem um infeliz que ainda vai roubar o telefone dele. Não desanima não esse pai não. Ainda tem um infeliz que vai lá roubar o telefone do cara, rapaz. Aí o problema do Brasil são os políticos. É não, meu filho. O problema do Brasil não são os políticos, não. O político só tá lá porque a gente votou neles. Ninguém colocou aquele jabuti lá em cima do pé de poste, não. Alguém colocou ele lá.